Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje trouxe para vocês uma receitinha de um bolo Floresta Negra e eu espero que vocês gostem do vídeo. Então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo! Vamos começar, pessoal. Vamos precisar de uma xícara de farinha de trigo sem fermento, uma xícara de açúcar refinado, 3 ovos médios inteiros, uma xícara de chocolate em pó 50%, meia xícara de óleo, 150 ml de leite morno, uma colher de chá de café solúvel e meia colher de sopa de fermento. Em um recipiente eu vou acrescentar o meu açúcar refinado e os meus ovos. Essa massa eu vou bater com uma batedeira simples, uma batedeira de mão, mas você pode bater na batedeira que você preferir. Então eu peneiro o meu açúcar, coloco os meus ovos e vou bater os dois ingredientes até dobrar de volume e formar um creme bem claro. Aqui o meu creme já está clarinho e já dobrou de volume. Agora eu vou acrescentar o meu óleo e vou bater por mais um minutinho. Bati por mais um minutinho, agora eu paro a minha batedeira novamente e acrescento o meu leite morno. Coloquei o meu leite morno, bato por mais 2 minutinhos. Bati por mais 2 minutinhos, agora eu vou acrescentar os meus ingredientes secos. Então eu vou passar pela peneira a minha farinha de trigo, o meu chocolate em pó, o meu café solúvel e o meu fermento. Coloco primeiro a farinha, o chocolate e o café solúvel e por último o fermento. O café solúvel ele vai funcionar para escurecer a nossa massa e deixar o sabor de chocolate mais evidente, fica maravilhoso. Vou misturar com a batedeira também, mas se você preferir, você pode utilizar um fouet. Por último, acrescento o meu fermento, misturo muito bem, daí eu venho com uma espátula de silicone raspando todas as laterais e o fundo
para certificar que tudo misturou muito bem. Enquanto isso, o meu forno está pré-aquecendo 180 graus. Eu comecei a separar os ingredientes, eu já ligo o meu forno para pré-aquecer. Lembrando que o tempo de forno e temperatura varia muito de cada forno, então fiquem atentos. Em caso de dúvida, sempre espete o palito, se ele sair limpo, a sua massa já está pronta. Aqui eu tenho uma forma de 15 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. Eu montei apenas com papel manteiga no fundo e eu vou despejar toda a minha massa nessa forma. Ela é uma massa mais líquida, ela não é tão cremosa, mas esse é o ponto dela mesmo. Levo no meu forno pré-aquecido. No meu forno levou aproximadamente 45 minutos, mas como eu falei, depende muito de cada forno. Então aqui a minha massa já assou, deixa esfriar completamente para desenformar. Massa completamente fria, agora eu vou desenformar ela com vocês. Então eu venho com uma faquinha, não pode ser uma faquinha de serra, vou tirar toda a lateral, o fundo tá solto por causa do papel manteiga. E aqui está a minha massa. Ela forma essa barriga, é normal, mas não se preocupem, essa parte não desperdiça, tá? A gente comeu e fica uma delícia. Agora eu vou cortar aqui pra vocês. Mesmo tirando esse topinho, que é essa barriga que forma, a massa ainda fica alta e dá pra dividir em 3 camadas tranquilo. Fica 3 camadas de aproximadamente um dedo de massa. Então ela é assim, ela é uma massa bem firme, ela não é uma massa fofinha, porém ela não é uma massa dura e nem uma massa seca. Dividi ela em 3 discos de massa, então agora eu vou colocar ela aqui no cantinho e vou começar a preparar o meu recheio. Aqui eu tenho 100 gramas de cereja em calda, eu separei 3 cerejas que eu vou usar na decoração e o restante eu vou picar. Se você quiser colocar mais cereja, pode, mas 100 gramas é o suficiente. Piquei as minhas cerejas, vou reservar e agora eu vou bater o meu chantilly. Então aqui eu tô com chantilly super gelado, você utiliza a marca que você preferir. Estou utilizando o chantilly Amélia e a gente vai deixar ele no ponto cremoso. Não pode deixar ele naquele ponto poroso, senão o sabor não fica legal. Como o chantilly está puro, tem que tomar bastante cuidado. Então aqui ó, já chegou no meu ponto, começou a formar o buraco na batedeira, você já para. Não sai do lado do chantilly nesse momento, senão ele vai passar do ponto e não vai ficar legal. Aqui ele tá naquela textura bem cremosa. No caso eu bati bastante chantilly porque eu ia utilizar em outra receita, mas para esse tamanho de bolo, 400 ml é o suficiente. Aqui eu tenho uma calda básica, leite condensado com água, daí eu coloquei um pouco da calda da própria cereja. Vou começar a montagem do meu bolo. Então eu vou passar um pouquinho do meu chantilly, eu estou utilizando o chantilly puro, como eu disse, você pode utilizar chantininho ou fazer a sua adaptação. Aqui eu tenho o meu primeiro disco de massa, não se esqueçam de tirar o papel manteiga do fundo, tá bom? Então esse é o fundo. Vou centralizar minha massa, acertar bem certinho, aí eu pressiono ela contra o meu tabuleiro, umedeço com a minha calda e coloco um pouco do meu chantilly.
Espalhei o meu chantilly, daí agora eu vou colocar as minhas cerejas. Então eu divido as cerejas em duas partes. Coloco a primeira parte na primeira camada de recheio e a segunda parte na outra. Se você quiser fazer esse bolo montado na forma e confeitar no dia seguinte, pode também, ok? Então coloco aqui a minha cereja, venho com a próxima camada de massa, umedeço e faço o mesmo processo. Coloco o chantilly, coloco a cereja, próxima camada de massa. Agora vou fazer a cobertura do meu bolo. Eu perdi a parte que eu colocava a camada de massa, a minha câmera na verdade descarregou e eu não vi, me desculpem, mas eu coloquei a última fatia de massa, umedeci, coloquei um pouco do chantilly e estou alisando. Eu vou aproveitar também o chantilly que ficou para fora na lateral para alisar o meu bolo. Aqui eu não vou fazer uma camada generosa de chantilly, é apenas uma camada fininha para poder grudar as raspas de chocolate. Bolo certinho, lisinho, vou levar ele na geladeira, enquanto isso eu vou fazer as minhas raspas. Tenho aqui uma barra de chocolate normal, é chocolate nobre, tem esse lado que é os quadradinhos, a gente vai fazer as raspas do outro lado. Se na sua região estiver muito quente, deixa a barra na geladeira por alguns minutinhos, uns 20 minutos já é o suficiente. Aqui eu tenho um cortador redondo de inox, esse é bem grandão, mas se você tiver um pequenininho pode também. Eu só tenho esse tamanho, então foi esse mesmo que eu usei. Daí você vai começar a fazer as raspas e colocar em um potinho. Fiz as minhas raspas, agora eu levo na geladeira também para poder colocar no meu bolo. Se eu colocar no bolo assim, o calor da minha mão vai derreter essas raspas. Então aqui, as minhas raspas já geladas e o meu bolo também, eu vou começar a aplicar na lateral e no topo do meu bolo. E não tem segredo, pessoal, você pega, raspa na mão, vai colando no bolo aos poucos, com cuidado. E se precisar levar as raspas na geladeira, se você sentir que ela tá derretendo, é legal você levar na geladeira mais alguns minutinhos. Coloquei todas as raspas, limpei o meu prato. Agora lembra da cereja que eu guardei no início do vídeo? Vou colocar aqui no topo só para dar um charme. Se você quiser, não precisa colocar, tá bom?
E aqui está o resultado, pessoal. Se você quiser colocar mais raspas de chocolate ou menos, fica da sua preferência, tá bom? Agora eu vou mostrar ele cortado para vocês. Por ele ter um recheio à base de chantilly, ter as cerejas e o chocolate como cobertura, as raspas, ele não fica um bolo pesado. Então esse bolinho pesou aproximadamente 1,3 kg. E o vídeo foi esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários falando o que você achou. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.